Olá, começa agora mais um Giro Novo Dia. Sejam todos muito bem-vindos. Você que nos acompanha pelas plataformas oficiais do Novo Dia. Hoje nós vamos falar sobre uma data importante que está sendo comemorada, celebrada agora no mês de maio, mais precisamente no dia 17, que é o Dia Internacional contra a Homofobia, também Dia de Luta contra a Homofobia, como você assim preferir. Essa data foi criada para celebrar o dia exatamente quando a homossexualidade foi deixada de ser considerada como uma patologia, acredite se quiser, pela Organização Mundial de Saúde. Nós vamos falar sobre esse assunto e muitos outros assuntos que estão sendo pautados pela comunidade, e para isso a gente está recebendo aqui um conhecido do Novo Dia. Já teve aqui um programa nesse canal que é o Felipe Pinheiro, vice-presidente do CAIS, Centro de Acolhimento a Travestis, Transsexuais e Pessoas com Vulnerabilidade Social. Muito obrigada. Prazer te receber aqui sempre. A casa está sempre aberta para você, você sabe disso. Já queria logo de cara saber o seguinte de você. Como é que está a luta dessa comunidade? Obrigado, Márcia, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente passa por um momento muito feliz, né, no sentido de um alívio, um respiro da comunidade com o final do resultado eleitoral. Era uma coisa muito importante para nós, porque o governo passado agiu, em primeiro lugar, no desmonte de políticas públicas que tinham sido conquistadas por nós em vários campos, no campo da educação, da saúde pública, do ponto de vista de direitos civis e políticos, houve a tentativa de retrocessos. Então, no final, a gente vive agora um processo de reconquista, né, que nem nós tivemos agora, muito recentemente, a reorganização do Conselho Nacional das pessoas LGBTs, que era um conselho que estava desativado, que vai trabalhar aí com vários ministérios para rearticular políticas importantíssimas, né? A gente teve desarticulação do sistema de proteção a pessoas que vivem com HIV/AIDS, com um risco eminente, inclusive, de faltar remédios para essa população, com falta total de orçamento, desarticulação de políticas de educação, por exemplo, no campo de sexualidade, no campo de violência, o próprio Ministério dos Direitos Humanos totalmente desarticulado, sem orçamento, sem políticas públicas. Então, a gente vive num momento agora de respiro, mas, ao mesmo tempo, de reorganização de como a gente consegue colocar as políticas públicas na agenda do dia dos governantes, né? Seja eles a nível municipal, estadual e federal. E esse é o grande desafio, porque a gente ainda tem ali o sopro do neoconservadorismo, especialmente nas cidades, ainda resistindo muito àquilo que é extremamente necessário, que é colocar as pessoas LGBTs enquanto minorias, enquanto pessoas em vulnerabilidade social, nos orçamentos públicos das cidades. Nós vamos falar sobre o município daqui a pouco, mas eu queria saber o seguinte, qual que é hoje a grande luta da comunidade? Vou chamar aqui de LGBT+, já pedindo perdão para toda a comunidade, porque eu sei que é muito maior do que isso, mas é para a gente evitar o trava-língua, sabe? Então, eu já peço perdão para vocês, mas vou usar o LGBT+. Qual que é a grande luta da comunidade hoje? Eu diria hoje que a questão da inclusão no mercado de trabalho, eu acho que essa é a pauta do século XXI, e a questão da educação, do acesso e permanência da educação. Se a gente pegar as estatísticas, por exemplo, das pessoas transexuais, 92% das pessoas travestis e transexuais estão na prostituição, não por opção, mas pela falta de perspectiva de poderem sequer concluir o ensino fundamental e médio e daí também acessar o mercado de trabalho. Então, isso se a gente for só na sopinha de letrinhas, tratar da questão das pessoas travestis e transexuais. Quando a gente fala de pessoas gays, lésbicas, bissexuais, essa ainda é uma questão, porque a sua sexualidade ainda pode ser um fator de exclusão de uma entrevista de emprego, de uma oportunidade de crescimento. Às vezes você consegue um posto de trabalho, mas você não se vê estagnado em uma determinada posição, você não consegue alçar novos voos naquele mercado de trabalho, naquela empresa.
Muitos LGBTs ainda, portanto, ficam presos ao que a gente chama de subempregos, né? Que é aquele emprego de call center, empregos em que você trabalha exaustivamente e é pouquíssimo reconhecido do ponto de vista da remuneração, por exemplo. Então, a questão da empregabilidade e o acesso e permanência à educação, sem sombra de dúvidas, é a pauta do século XXI, porque a gente tem uma série de conquistas nos marcos civis, dos direitos, mas isso não significa efetividade. Então, a gente precisa agora transformar aquilo que existe em leis, em teoria, em efetivos direitos e entrar na realidade do dia a dia das pessoas LGBTs. E eu tenho aqui, vou fazer um testemunho, eu trabalhei inúmeras vezes com LGBTs+, e são profissionais extremamente profissionais, bons no que fazem. Isso acho que é uma característica, assim como da mulher também, que tem pouquíssimo, os pretos, que também têm pouquíssimo espaço no mercado de trabalho, a gente está sempre tentando ser o melhor que pode para conseguir chegar onde deveria ser espaço nosso de valer, né? Eu sempre faço essa comparação perfeita que você fez com a questão das mulheres. Eu acho que é perfeito, porque assim como vocês mulheres, nós precisamos estudar o dobro, trabalhar em dobro, mostrar uma competência, sempre estarmos acima das expectativas, para que a nossa sexualidade não seja uma questão naquele trabalho, naquele local de estudo, naquele local de pesquisa, seja lá qual atividade você está exercendo. E, infelizmente, isso não necessariamente é uma realidade, né? Ou seja, existe uma grande discussão sobre padrões, né? De normalizações de comportamentos. Então, por exemplo, um gay considerado mais afeminado, que tem mais trejeitos, que gesticula, que desmunheca, que a gente na comunidade, sem qualquer problema de reproduzir estigma, que brinca que é o viadinho, essa pessoa ela vai ter uma aceitação ou não na sociedade, e aquele gay que a gente chama de gay padrão, que é aquela pessoa que tem aquele comportamento dito mais masculino, dito mais contido, ele passa a ter uma aceitação, a mesma coisa para mulher lésbica, a mesma coisa para uma pessoa bissexual, ou seja, as pessoas na comunidade que buscam se encaixar mais em algum determinado padrão, alguma normatividade, não é que ela está imune a determinadas violências, mas ela consegue uma passabilidade na sociedade maior do que essa pessoa em que é inerente para ela, faz parte da identidade dela, do que ela ela não consegue controlar aquilo e na minha opinião, nem deve. E, inclusive, as pessoas que tentam fazê-lo sofrem psicologicamente muito, são os principais problemas de casos clínicos, né? Que é essa coisa de lutar contra aquilo que você é, sim, né? Sim. E é comportamental, né? Eu mesmo tenho uma questão, às vezes eu ouço em locais que eu participo, nossa, mas se você não falasse, você nem parece gay. Mas o que é parecer gay? Eu preciso ter uma bandeira na testa? E, ao mesmo tempo, eu não estou preocupado com isso. Para mim, se eu sou feminino, se eu não sou, isso para mim não é uma questão, assim. Tá bem resolvido, né? Exatamente, isso é tão bem resolvido, mas para algumas pessoas isso pega. Óbvio. Né? E aí, quando você vai trabalhando as questões, você vai indo para os nichos, né? Cada vez mais específicos. Então, por exemplo, a bicha gay, preta, periférica. Ela não sofre a mesma violência que eu sou. São graus de violências completamente diferentes. Exato. E para essa pessoa conseguir entrar no mercado de trabalho... Muito mais difícil. É muito mais difícil. Porque aí você tem as duas questões. Uma histórica, que é o racismo estrutural da sociedade brasileira, e a homofobia, que não deixa de ser tradicional e estrutural da sociedade brasileira, só que aquela pessoa tá ali, ela encarnou as duas situações, sim, né? E aí você tem a gordofobia, você tem uma série de... Né? Cada vez mais, você vê hoje em dia grandes empresas, especialmente as multinacionais, já têm programas voltados à inclusão, porque elas entendem que hoje é preciso colocar a diversidade dentro da sua empresa, porque o público começa a cobrar isso. Então, um comercial precisa ter pessoas negras.
Isso foi uma exigência, assim, dos últimos anos. E agora você olha... viu, mas tá fazendo o comercial da margarina, né? O famoso comercial de da família de margarina. Cadê? Quando é que vocês vão fazer o comercial de margarina com a família homoafetiva? Porque a família homoafetiva existe. Se você aceita, se você não aceita, é um problema seu. Mas ela existe. Está incomodando a sociedade, né? Essa questão da falta de inclusão, independente do viés e da esfera que seja. Por falar em esfera, eu queria perguntar para você o seguinte: você comentou logo no início da nossa conversa sobre essa mudança que nós tivemos durante as eleições no governo federal. Porém, nós temos o Congresso e temos o Senado, que na sua composição, no meu olhar, ainda tem um pouco a composição conservadora. Muito mais conservadora. Na verdade, eu acho que a gente elegeu o Congresso mais conservador da história justamente nessas últimas eleições. Então, e aí vem a minha pergunta. Como ficam as políticas públicas, né? Porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode até encaminhar projetos de incentivo através do seu ministério, mas quem permite passar ou não esses projetos são o Congresso e o Senado. Isso preocupa vocês? É uma preocupação histórica, né? E principalmente quando a gente se trata de governos petistas, eu sou bastante crítico, porque também tem aquela ideia de que toda pessoa LGBT necessariamente ela é de esquerda ou necessariamente ela é petista. E, gente, a nossa comunidade ela é diversa como a sociedade é diversa. Então, você tem LGBTs de direita, de esquerda, LGBTs bolsonaristas. Acho um grande contrassenso, mas eles existem. E acho que precisa ser falado, porque é um direito a pessoa pensar, né? Com aquela linha, acho que é totalmente contraditório, mas tudo bem. E existe, sim, as pessoas que são mais ligadas ao petismo histórico e ok. Eu gosto de fluir mais na racionalidade no meio do caminho entre uma coisa e outra. E, particularmente, os governos petistas me preocupam porque, historicamente, são governos que abrem mão de fazer alguma coisa pela nossa comunidade em nome da tal da governabilidade. A gente viu isso, o governo Lula, por exemplo, ele é muito bom em criar programas, nomes, propaganda, que aí você vai olhar no orçamento e esses programas não têm orçamento, não têm execução, não têm política pública real, né? O governo Dilma, por exemplo, no auge do governo a Dilma chegou a dizer que o governo dela não fazia propaganda de opção sexual, né? Isso tudo para que se mantesse no poder, tentando ali flertar justamente com essa base conservadora. O Lula agora tem um problema, porque ele foi eleito com uma agenda muito mais à esquerda do que a sua própria primeira eleição lá em 2002, muito mais. Sim. Ao mesmo tempo, ele tem a realidade que se impõe, que é um Congresso muito mais conservador do que ele foi eleito da primeira vez ou da segunda vez. E a gente já está vendo um comportamento de que ele está fazendo aquilo que é possível via decretos, via portarias nos ministérios, que ele recriou recentemente o Conselho Nacional de Pessoas LGBTs. É um avanço desde que... Trabalhe. Exatamente. Porque antigamente, os primeiros governos, e muita gente da minha comunidade não gosta que eu fale isso, Márcia, mas é uma realidade, e venham com os números para me confrontar, mas a verdade é que as últimas conferências e os últimos governos PT serviram para que LGBTs ligados a essa linha ideológica fizessem turismo com dinheiro público e não efetivamente colocassem política pública na realidade das pessoas. Certo. Então, essa é a questão, né? Eu acho que há uma maior vontade, sim, por conta dessa necessidade do Lula assumir determinadas agendas para que pudesse ter público, para que pudesse ter engajamento de pessoas que se identificassem e fizessem campanha para derrotar o Bolsonaro. Mas ele precisa lidar com essa realidade de um Congresso muito mais conservador e a gente está vendo... Eu ainda não estou vendo efetividades. Eu estou vendo ainda um pouco da reprodução daquilo que ele já fez, que foi jogar confetes para o público e eu quero saber qual é o orçamento para isso, né? Muitos dos eleitores do Lula fazem parte da comunidade e o elegeram com esse propósito, Sim. né? Vamos aguardar. Me diga uma coisa, violência.
Você tem, talvez não números, mas ainda sofre? O Brasil é o campeão há mais de 10 anos como o país que mais mata LGBTs no mundo. E é importante para a gente combater uma certa desonestidade intelectual sobre isso, porque a gente fala assim, mas o Brasil é o país que mais tem assassinatos no mundo, morrem mais pessoas no Brasil do que países que estão em guerra. Quando a gente fala que o país que mais mata LGBTs no mundo, a gente está falando de entidades sérias que fazem um mapeamento dessas violências, estudam lá os boletins de ocorrência, vão nas delegacias, fazem uma triagem daquilo e identificam aqueles crimes que têm a motivação pela sexualidade ou identidade de gênero dessa pessoa. E isso é um trabalho de formiguinha muito difícil, porque a gente ainda não conquistou... Eu ainda tenho uma dificuldade enorme de conseguir registrar um caso de um boletim de ocorrência numa delegacia por uma violência de homofobia, por exemplo. Ainda é um problema. O que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que esses números podem ser ainda maiores do que, de fato, eles são apresentados para nós. Tá. Porque nós temos um grande problema de conseguir comprovar esses crimes. E, de novo, eu vou fazer um comparativo com a mulher. É a mesma coisa, que a mulher ela não denuncia por medo, ela não denuncia por ameaça que ela sofre. E aí você começou essa resposta falando uma coisa bem interessante. O Brasil mata muita gente, até mais do que países que sofrem com a guerra. É a mesma coisa que falar assim, a mulher foi abusada porque ela estava com uma mini saia. Tempo para a gente pensar sobre. Vamos mudar de assunto. Você usou um termo muito interessante antes da gente entrar aqui para gravar, que é a questão das letrinhas, né, que compõem. Como é que está hoje, afinal de contas, a representatividade de toda a comunidade? Só finalizando esse gancho da segurança, que eu acho que é importante, assim como das mulheres, agora, alguns estados, e São Paulo é pioneiro nisso, existem delegacias que já começam a ser especializadas nesse tipo de crime. Amém. Né? Então, a gente tem a DECRAD aqui em São Paulo, que é a primeira delegacia, salvo engano, a nível de estado. Ainda, infelizmente, é uma única unidade lá na capital, mas ela é uma delegacia especializada em crimes de intolerância a questões da homossexualidade, a questões de intolerância religiosa também. Ela abarca ali um público um pouco maior, mas ela é uma delegacia especializada em crimes de ódio. É isso que eu ia perguntar. Então, já que você voltou no assunto, vamos retomar. Se mata por intolerância religiosa, por ódio mesmo? E por alguns outros motivos? Quais seriam? Sim, a gente tem casos explícitos, né? Assim, que nem um LGBT, um casal de gays entrou num condomínio. Acredite, porque eu já vivi isso na pele. Todo mundo sabe qual é o apartamento do casal gay. Tá. Você lida com pessoas que você vê no elevador todo dia e você não sabe qual é o apartamento dessa pessoa, mas você dá bom dia pra ela todo dia porque é a tua agenda e tal. As pessoas que moram em condomínio, com certeza vão se identificar com o que eu tô falando. Todo mundo sabe onde é a tua casa, onde é o teu apartamento. Você é o ponto. E algumas pessoas utilizam isso para violentar essas pessoas. Então, é bilhetinho que passa. Eu mesmo recebia de conversões religiosas, por exemplo. Eu perguntava para meus vizinhos, vocês receberam uma cartinha embaixo da porta de salmo, de sei o quê? Não. Só eu recebia. Isso é uma violência. Graças a Deus, uma violência que não me atingia do ponto de vista físico, mas também podia ter sido. Algumas pessoas já não têm essa sorte. Se você pega aí um Google agora, você vai ver casos em que próprios vizinhos se sentiram no direito de agredir porque era um casal de mulheres, era um casal de homens, é uma pessoa trans que morava no condomínio e aquela pessoa acha que alguém da nossa comunidade não tem o direito de viver naquele espaço. Né? E aí sofrem a violência. Então, você tem ainda as pessoas que são violentadas porque estão andando abraçadas, porque se beijaram num bar, porque estavam abraçadas num cinema. Esses casos têm diminuído, eu acho, nos últimos anos, por conta do medo. Hoje, todas as situações já são criminalizadas. Viralizam também, né? Do ponto de vista da lei, existem penalidades que já são específicas. Recentemente foi equiparado ao crime de racismo. Então, existe um enquadramento penal e criminal. Mas não quer dizer que não... Assim como não quer dizer que o racismo não aconteça, que o machismo não aconteça, a LGBTfobia também acontece. E a gente ainda não resolveu a situação. Então, sim, existem crimes que são crimes porque
a pessoa não aceita que você seja quem você é e vai ali e acha que tem o direito de tirar a sua vida. Isso principalmente no caso das travestis. 90% do caso das travestis, dos assassinatos de pessoas travestis, não é só o tirar a vida. Elas são desfiguradas. A violência acontece com o rosto delas, para que o caixão seja fechado, porque não se aceita que ela possa ter aquela vida, né? Aquela feição feminina ou masculina. E a primeira coisa que aquele violentador quer fazer é desfazer isso. E aí, 90% por causa desses casos de morte de travestis, elas têm o rosto desfigurado. Ou seja, você vê que é um grau de loucura, de sociopatia profundo, né? Sim, é um caso a ser estudado, né? Com certeza. Me diga uma coisa, a nomenclatura, como é que ela está hoje? Pois é, a nomenclatura é um caso... eu estava falando com você antes da gente gravar, né? No meu tempo de adolescente, iniciando a vida de baladinha, essas coisas, se falava GLS, né? Que eram os gays, lésbicas e simpatizantes, e tava tudo bem, tava todo mundo ali. Se a gente pegar mais antigamente, todo mundo era gay. Se você era mulher lésbica, se você era travesti, se você era... Não importa. Você era gay, tava todo mundo ali. E historicamente, a comunidade, as pessoas da comunidade, de acordo com a sua identidade de gênero, de acordo com a sua orientação sexual, se sentiram a necessidade de ter o seu próprio protagonismo. Então, essa sigla ela vai evoluindo conforme a compreensão de que é preciso incluir novas identidades e novas pessoas. Então, se a gente for pegar do ponto de vista legal, a última conferência LGBT que foi realizada, ainda no segundo governo Lula, a sigla que está ali reconhecida no papel é LGBT. Tá. Mas isso não tem uma força de lei. Você não pode obrigar alguém a falar LGBT. Mas é a sigla que hoje é mais aceitada e se mais LGBT+, usa. e aí o mais supostamente inclui. Mas hoje você tem ativistas reconhecidos, aqui em São Paulo principalmente, que utilizam o LGBTQIAPN+. Ai, gente, vocês entendem, né, por que eu abreviei? E aí é um trava-língua. Na minha opinião, é um trava-língua. Não sei se há essa... Respeitando muito quem utiliza e quem acha que é necessário. Exatamente. Eu, Felipe Pinheiro, acho que a gente tem que ter uma preocupação com a educação de quem não é da comunidade para que a gente possa incluí-las nesse processo de luta de inclusão. E eu acho que se a gente começa a fazer grandes mudanças bruscas na forma de apresentação e de linguagem, pode-se criar um problema de comunicação para aquelas pessoas que a gente quer conquistar para a comunidade. Tá. Mas existem muitos ativistas maravilhosos da minha comunidade que não concordam comigo e que entendem que parte desse processo de educação se dá com a transformação dessa linguagem e da inclusão de novas identidades na sigla. Então, não há um consenso mesmo dentro da comunidade com relação à sigla. Eu sempre falo, se você usar LGBT+, você não erra, mas você pode sofrer uma repreendida de determinado grupo que já está avançando. Existem algumas pessoas que usam só o LGBTI+, outros que usam só LGBTQIA+, e há essa mais brusca que eu te falei, né? Em Londres, tem um nicho da militância ali que já botou 22 letras dentro dessa... Que há mudanças, por exemplo, na cor da bandeira. Eu estava te explicando. Eu ia te perguntar. Acho que depois dá para botar aí na edição. Vocês vão ver que existe uma bandeira histórica do orgulho gay, que é a bandeira do arco-íris, que qualquer pessoa que olhar de longe sabe do que se trata. E hoje, o movimento apresentou lá no Rio de Janeiro, na Parada do Orgulho do ano passado do Rio de Janeiro, uma nova bandeira, que também não entrou em consenso. Por exemplo, a nossa Parada do Orgulho da cidade de São Paulo, a maior do mundo, fez uma nota pública condenando a mudança da bandeira. É porque todas essas mudanças, seja na questão das ramificações, ou seja, da bandeira, não enfraquece o movimento? Isso é uma pergunta que... Pois é, como eu estou te falando, vai haver duas linhas. Há uma linha que concorda perfeitamente com esse seu raciocínio,
da qual eu me identifico em partes, né? A questão da sopinha de letrinhas na apresentação pública, eu concordo. Ao mesmo tempo, não existe um padrão para homofobia e transfobia. Então, cada pessoa da comunidade, ela vai ter um grau de sofrimento diferenciado. E daí porque essas pessoas buscam esse protagonismo para falar de si, né? Então, eu, como homem cis gay, ou seja, eu sou um homem que se identifica com seu gênero, que é masculino, e a minha sexualidade é homossexual. Tá. Mas existem homens que são bissexuais, ou seja, eles se relacionam com homens e mulheres. Existem homens que são assexuados. Para eles, a questão sexo não é uma questão para eles. Não querem, eles se sentem atraídos por outras formas. Não quer dizer que essas pessoas não tenham relações amorosas, mas sexo para elas não é uma questão. A humanidade é complicada, né? Ela é diversa. E a gente está nesse momento muito tênue de ter um cuidado na comunicação, na minha opinião. E há pessoas que vão dizer que não, que exatamente é preciso dar nome a cada uma delas, é preciso dar visibilidade a cada uma delas, é preciso colocar. A gente tem uma grande discussão agora, mais recente, que está na pauta do dia, que é a questão das pessoas não binárias, que é aquela pessoa que não se identificam com gênero nem masculino e nem feminino. E elas estão querendo colocar isso no documento, ou seja, ela quer que a certidão de identidade dela seja reconhecida como uma pessoa não binária. Isso é uma grande mudança, porque ela não é só uma mudança de como ela se apresenta, isso muda o ordenamento jurídico, muda documentos, muda a compreensão de cartórios, muda uma série de compreensões. Essas pessoas não têm o direito dessas mudanças? Eu entendo que elas têm. Acho que isso nem... Mas como que isso vai se dar no âmbito do judiciário é a grande questão, né? E como que a gente vai fazer as pessoas de fora da comunidade entender essas questões? Eu acho que ninguém tem uma resposta, porque ela é complexa. Ainda no tocante a mudanças, tem a linguagem neutra, né? Que daí vem, então, para dar E aí tem a questão da linguagem neutra. E eu, propriamente, não sou muito capacitado para falar sobre ela. Porque para quem não está ainda antenado sobre a questão da linguagem neutra, é justamente quando você introduz ali, por exemplo, uma linguagem que não define gênero. O famoso todes. Todes. A gente viu até que essa palavra foi incluída no cerimonial do governo federal. Não sei se vocês repararam, mas lá, todo cerimonial de qualquer ministério é lá. Bom dia a todas, todos e todes. A ideia do todes é incluir essas pessoas não binárias, porque elas não se sentem representadas quando você usa uma palavra no feminino e no masculino. E aí existe uma grande discussão sobre, mas isso é acabar com o português. Isso é transgredir a nossa língua, porque o português já tem situações para lidar com essa questão. Algumas palavras não têm gênero mesmo, embora ela tenha um sufixo feminino ou masculino. E aí existem linhas teóricas que vão dizer que isso não está resolvido. E mais precisamente que o português é uma língua viva e que ela possibilita, sim, mudanças e transformações. De certo modo, como historiador de formação, eu tenho que dar razão para esse argumento. Porque, antigamente, o tratamento era voz me ser. Hoje, ninguém usa mais voz me ser. Você escrevia Jundiaí com HY no final. Hoje em dia, AI. Então, de fato, a língua é viva, ela tem transformações, mas essas transformações elas não se dão tão rapidamente. Então, a gente tem, por exemplo, em vigor uma mudança na ortografia, que foi um acordo com a comunidade de língua portuguesa, e eu tive acesso a um estudo recente que diz que demora aí quase 30 anos para isso cair, né, na efetividade. E como que ele fez esse estudo é muito engraçado, ele usou as lápides de cemitérios. Nossa. Então, ele pegou lá a data do acordo da mudança ortográfica e ele constatou quanto tempo demorou para ela se refletir numa lápide de cemitério. Poderia ter feito por documentos, poderia, mas ele quis ser excêntrico que pegou a lápide de cemitério para fazer, achei maravilhoso. Como historiador, fico apaixonado, né, por essas questões. Então, e aí você tem, por exemplo, iniciativas parlamentares neoconservadoras. Eu quero proibir, no âmbito da linguagem oficial do município,
que se escreva todes, que se escreva com a linguagem neutra. E isso é uma grande perda de tempo, porque a pessoa que quer usar a linguagem neutra, ela vai continuar falando com a linguagem neutra. Porque você falou em município, como é que você tem visto políticas públicas, né, no tocante aqui, a Jundiaí, a própria Câmara tem feito alguns movimentos considerados polêmicos, composição da família. Queria saber a sua opinião sobre. Bom, primeiro, dizer que eu não acho que são polêmicos. Eu daria nome real, concreto para o que a nossa Câmara Municipal tem feito. Ela tem feito um movimento institucional de homofobia e transfobia explícito, né? Só este ano, e nós estamos no mês de maio de 2023, só neste ano, 6 projetos de lei de cunho homofóbico ou transfóbico. Seja uma lei direta, com impacto em alguma questão do município, seja alguma moção de apoio a alguma lei homofóbica a nível federal ou estadual. E eu acho, para quem é daqui de Jundiaí e está nos ouvindo, acho que tem a clareza que Jundiaí não é nenhuma colônia suíça. Eu acho que nós temos problemas reais na nossa cidade que deveriam ter mais atenção dos nossos vereadores, né? Então, nós temos problemas de transporte, de saúde pública, de inclusão de crianças em creche, problemas urbanísticos, questão do meio ambiente. A gente viu, por exemplo, as enchentes no Jardim Novo Horizonte, continua-se tendo queimadas na Serra do Japi na época do verão. Ou seja, eu acho que os vereadores deveriam ter pautas muito mais urgentes e muito mais prioritárias, mas, infelizmente, ainda alguns políticos se sentem protegidos em utilizar os nossos corpos LGBTs como plataforma, como degrau político. A homofobia e a transfobia ainda dá voto no Brasil e em Jundiaí. Ela é uma pauta que mobiliza determinados grupos da sociedade, e a gente tem aqui em Jundiaí, dos 19 vereadores, pelo menos uma meia dúzia ali, que tem como agenda o ataque a pessoas LGBTs e de minorias sociais. Em pleno século XXI, em pleno ano de 2023. Sim. Né? E todos esses projetos, e aí o que é o mais perigoso, porque você pode não aceitar a questão da homossexualidade, é um direito seu, você pode ter diversas discordâncias sobre esse tema, também é um direito seu. Mas eu duvido que você concorde que é correto um vereador apresentar um projeto de lei, o jurídico da Câmara apresentar para ele, olha, vereador, esse projeto que o senhor está apresentando, ele é inconstitucional, portanto, ele não vai ter efeitos práticos. A ideia de um projeto de lei, um projeto de lei ele não é gratuito. Eu, que sou homossexual, e você que não é homossexual, a gente está pagando imposto que paga aquele projeto de lei, aqueles funcionários públicos que está ali lidando com a tramitação daquele projeto de lei. Para ser mais direto, um projeto de lei que ele é inconstitucional, ele desperdiça dinheiro público. Que é um dinheiro que deixa de ir para a creche, para a saúde, para o transporte, para o meio ambiente, para a infraestrutura da cidade. É um desserviço. Ele não tem efeito nenhum. Sim. E só este ano, 6 projetos desta natureza, que aí demanda, agora a gente vai ter que entrar com ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, a gente também está travando o judiciário, que deveria estar pautando questões concretas, questões reais, né? A gente já tem um judiciário complicado em termos de ponto de vista de agilidade para julgar processos, e a gente está levando processos que, obviamente, serão julgados procedentes, mas que também não deixam de ser desperdício de dinheiro público, porque o judiciário também ele não é gratuito, também é dinheiro público que está ali. Então, se você concorda ou não com a pauta, eu tenho certeza que você não concorda com desperdício de dinheiro público. Então, isso deveria unir a sociedade. Os vereadores precisam legislar sobre aquilo que eles têm competência para legislar. Fiscalizar aquilo que eles têm competência para fiscalizar. E é estranho, a agenda da nossa Câmara Municipal ela é uma agenda que está de costa com os problemas reais da cidade, na minha opinião. Para a gente terminar, nós estamos, então, no mês de luta contra a homofobia. Queria saber de você, há motivos para comemorar ou será um mês que vocês estão utilizando, vamos dizer assim, mais para conscientizar mesmo? Eu acho que são 3 movimentos. Eu acho que nós temos muito a celebrar, sim. A comunidade LGBT, ela
ela tem, historicamente, nos últimos 10 anos, conquistado direitos do ponto de vista da legislação, que tem que ser celebrados. Estava falando com você antes de gravar, a questão de doação de sangue, a gente teve que judicializar, a questão do direito das pessoas transexuais a retificarem os seus documentos foi uma questão judicializada, o direito ao casamento foi judicializado, o direito à adoção foi judicializado, ou seja, e tem fila de crianças para serem adotadas, e existe um grupinho da sociedade que achava que essas crianças teriam vida melhor, não tendo nunca uma família, do que estar no seio de uma família LGBT, né? Então, esses avanços nós temos que celebrar, com toda certeza. Mas, ainda assim, nós precisamos lutar para que esses direitos sejam efetivados no cotidiano da sociedade e das nossas vidas, e não são. Então, é um mês da gente continuar nas lutas, porque, por exemplo, ainda existem pessoas LGBTs que são desrespeitadas quando vão para um atendimento numa UBS. Então, é um mês que a gente ainda precisa lembrar que é preciso fazer educação e treinamentos e capacitações para o funcionalismo público, e aí eu não estou falando só de Jundiaí, não, isso é uma realidade de nível Brasil, tá? Sobre o tratamento, né, sobre questões, por exemplo, há uma ignorância ainda, por incrível que pareça, na classe médica, de que mulheres lésbicas, porque são mulheres lésbicas, não precisam passar com o ginecologista. Entendi. Parece bizarro, mas é uma realidade. Acontece. E é um mês também que a gente tem que falar, dar nome àquilo, né? O Brasil é o país que mais mata LGBTs e a gente precisa urgentemente reverter essa realidade. Então, ele é um mês extremamente necessário, né? E continuará sendo extremamente necessário para que a gente não volte atrás, para que a gente não retroceda nas conquistas, para que a gente permaneça com elas e que a gente consiga avançar naquilo que a gente precisa efetivamente avançar. Quero agradecer a tua presença aqui. De novo, reitero dizendo que a casa está sempre aberta, o Novo Dia está sempre aberto para você, para falar sobre a comunidade LGBT+. Acho que é um assunto que a gente tem que falar sempre. Certo? Eu queria agradecer de novo você, Márcia, pelo carinho do convite. Vai ser sempre um prazer estar aqui, a gente poder falar sobre algo que é absolutamente normal na nossa sociedade, que são pessoas LGBTs. Eu digo para todo mundo, elas estão em todas as famílias, em todos os postos de trabalho, elas estão... e agora, mais recentemente, existe um grande movimento de colocar os LGBTs na política. Porque antigamente a gente aceitava o aliado, né? Alguém que era heterossexual que fazia aquele papel de ser aliado. E a gente sente essa necessidade de nós falarmos por nós. Então, a gente teve aí, nessa última eleição, um recorde de candidaturas de pessoas LGBTs e de pessoas LGBTs eleitas. Mais recentemente, agora a gente tem tentado conquistar o direito a um repasse do fundo eleitoral, que é um fundo público, para as candidaturas LGBTs, para que viabilize candidaturas LGBTs. Porque aí, entrando numa questão também polêmica, não é porque o partido se apresenta muito progressista que necessariamente ele investe dinheiro em candidaturas LGBTs. E para que a disputa seja igualitária, né? Porque a gente tem ali... que é uma conquista que as mulheres tiveram que brigar na política, as pessoas negras agora também conquistaram também o direito de um fundo específico, de um repasse específico, e a gente está brigando agora para que as pessoas LGBTs também tenham... e aí, com essa conquista dos espaços políticos, é que a gente consegue... Mudar. Sim. Porque não dá para a gente pensar... por mais aliada que a pessoa seja, ainda vai ter ela ainda não sabe o que é ser uma pessoa LGBT. A vivência da pessoa LGBT. Então, a gente vai continuar ocupando todos esses espaços na escola, na família, na igreja, né? E na política. É isso aí. Gente, esse giro aqui está terminando. Eu só quero dizer que o Dia de Luta contra a Homofobia vai continuar existindo porque é um marco de uma conquista importante, como foi dito no início desse giro. Porém, eu tenho esperança que um dia será o dia de conquistas do movimento LGBT+. Quem sabe? Eu sou uma eterna otimista. Eu espero que um dia eu faça um giro para falar sobre isso, de que esse dia tenha mudado de nomenclatura. Eu espero você no próximo giro. Um beijo, tchau.